Olá, amados, graça e paz. Mais um dia que se finda na perseverança, mais um dia rompendo de fé em fé, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Mais um dia com alegria no coração, com vinho novo, vinho definitivo, do qual Ele cuida de nós, Ele nos sustenta. A palavra do Senhor diz confia no Senhor, espera no Senhor, deposita sua confiança no Senhor e o mais Ele fará. Ele cuida daqueles que depositam a confiança nele, aqueles que não têm solicitude com esta vida, como ele nos ensina, do que é mais para o corpo do que a vestimenta e o alimento. Não vê os pássaros que não trabalham, não tem celeiro e nada lhes falta. O pai, que é o agricultor, cuida deles. Não vê os lírios no campo, que nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente. Eles não tecem nem fiam. Quanto mais aqueles que são chamados de filhos por adoção em Cristo Jesus, aqueles que chegam até os átrios do Senhor com ousadia e intrepidez através do seu Espírito. Assim ele tem cuidado de nós, ele tem nos sustentado. Nem só de pão viverá o homem, o reino dos céus não é bebida e nem comida, mas sim justiça e bem fartos. Bem-aventurado e fartos serão aqueles que têm sede de justiça, porque assim nós perseveramos segundo a sua equidade e imparcialidade, exercendo o direito dia após dia, com a alegria no coração, com um vinho novo, vinho definitivo, porque se o odre for velho, ele se rompe. Agora, se o vinho e odres novos, vinho novo em odres novos, ambos se conservam. E assim nós perseveramos com alegria no nosso coração, com a unção que despedaça todo jugo. Não tememos nenhuma das adversidades, porque o próprio Filho diz que aquele que faz a vontade do Pai é a família de Jesus, é meu irmão, é minha irmã, será a mãe, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Aquele que faz a vontade do irmão, além de um irmão, é um amigo na adversidade. E assim nós perseveramos, fugindo de toda maledicência, guardando o coração de toda cilada do inimigo que vem para endurecer. Despedaçamos todas as setas inflamáveis do maligno e cortamos o laço. Manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, cingindo do capacete da salvação. Guardamos, segundo Deus opera e excede a paz em todo entendimento, guardamos o nosso coração e mente em Cristo. Em Cristo somos vencedores. Ele disse: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Tomai sobre mim o meu jugo, que é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E assim nós perseveramos, segundo ele opera em nós o seu efetuar e querer, fugindo de toda obra infrutífera, os, produzindo antes frutos dignos de arrependimento, adicionando às suas virtudes os frutos do Espírito Santo à nossa fé. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, a piedade como fonte de alegria. Todos os que perseveram deste modo são vencedores em Cristo Jesus, são renovados dia após dia, como ele sempre nos ensina. Ainda que o exterior esteja abatido, o interior é renovado dia após dia. Ele renova as nossas forças, ele confirma, o seu Espírito nos conduz com ousadia até a Deus
oramos segundo a direção do Espírito Santo, porque a Bíblia diz: muitos pedem, mas pedem por motivações erradas. Muitos não sabem orar, porque temos que conhecer a perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas e pedir em conformidade. Ele disse: aquele que bater, ele abrirá. Aquele que pedir, lhe será concedido. Tudo aquilo que pedires em meu nome, o Pai assim o fará, para que o nome de Cristo seja glorificado através do Espírito Santo, do qual ele nos conhece através das atitudes. E ninguém produz as boas atitudes por si mesmo, somente através dele. Ramo nenhum produz frutos por si mesmo, somente aqueles que estão segundo ele opera em nós, sendo seus imitadores, sendo santificados e purificados enquanto há tempo por meio do lavar da água, que é a palavra que é viva e eficaz. A água transformada no vinho novo, vinho definitivo, quando houve aquele bodas de Caná, o primeiro milagre do qual ele fez ali, quando enche-se aquelas talhas de água, da qual os empregados enchem de água e ali ele transforma. E ele disse: aquele que faz a minha vontade, além de um irmão e uma irmã, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. E ainda disse, quando levou o vinho ao mestre Sala, ele disse: na verdade, geralmente serve-se o vinho inferior e depois apresenta, geralmente se oferece o melhor e depois serve o inferior, mas até agora guardaste o melhor, o vinho definitivo, o qual ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, anunciamos a ordenança do qual ele disse: ide anunciar o evangelho a todos os povos, a todas as criaturas. E assim nós anunciamos a verdade para que todo o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos, para que venha alcançar aquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Porque quando assim perseveramos, bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. Bem-aventurado aqueles que depois de remover a trave do seu olho se torna guias de cegos, porque temos que ser luz, ser candeia para os povos e as nações. Não se guarda a lâmpada no cesto, mas sim no velador, se coloca no alto do monte e ilumina toda a cidade. Por isso, quando confiamos e depositamos a nossa confiança no Senhor, ele é aquele que nos restitui, ele é aquele que nos acrescenta tudo aquilo que é nosso por direito. Não adianta o adversário levantar, porque ele levanta para cair. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre. Agindo ele, ninguém impedirá. O justo viverá pela fé, tudo é possível àquele que crê, tudo é possível àquele que deposita a confiança no Senhor e persevera nas mesmas obras de justiça. E em mais um dia que passou, até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui nos acrescentou Ele tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos, e nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque fiel é o Senhor que prometeu, porque não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra as promessas. A Bíblia diz que céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E assim nós perseveramos em mais um dia, porque ele não retrocede daqueles que olham para trás, daqueles que retornam, mas sim daqueles que andam adiante. O bom soldado em Cristo Jesus, ele não volta à atividade civil, ele continua militando como bom soldado em Cristo,
utilizando as armas da nossa milícia, que são poderosas para destruir todas as fortalezas, porque nossa luta não é contra sangue e contra carne, sim contra os principados e potestades. E quando Jesus envia os discípulos, e quando eles retornam, ele disse e eles alegram por os demônios os sujeitarem. Ele disse: mestre, até os demônios nos sujeitam. E Jesus disse que os via como um raio caindo do céu. Mas ele nos ensina: não alegreis que até os demônios os sujeitam em meu nome, mas antes alegrais que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Aleluias, oh glórias a Deus. Esta é a nossa esperança, a nossa confiança, do qual, através do temor, que é o princípio da sabedoria, tememos e alcançamos o amor verdadeiro, que lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo, mas não andamos segundo mais o medo, que outrora nos assolava. Não temos medo, não tememos mal algum, não tememos a homens, tememos antes aquele que nos concede a liberdade do mundo e tornamos escravo em Cristo, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Usamos aquilo que é edificante, tanto para individualmente como para o corpo, a unidade da fé, exortando uns aos outros mutuamente para a edificação do corpo de Cristo, do qual nós estamos, e Ele é a nossa cabeça. A igreja que subirá, Ele é o noivo que conduz ao marido espiritual, aonde tamanha honra seremos como a mulher virtuosa que será coroa para o seu esposo e marido espiritual. A Jerusalém celestial dos milhares e milhares de anjos, do qual nós almejamos a salvação, a vida eterna, a terra prometida, aonde ali não haverá mais choro. Aqueles que semearam com lágrimas colherão com júbilo. Aleluias, oh glórias a Deus. Aonde a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ali não haverá mais noite, ali só haverá dia. Ali não haverá mais choro, ali só haverá alegria. Ali haverá sim a paz que excede todo o entendimento. Ali estaremos por conta para o louvar e o adorar, dia após dia, declarar que Ele é santo, santo, santo Tu és. E assim nós perseveramos em mais um dia, louvando e adorando, porque assim como honramos, a forma correta de honrar ao Pai é glorificando e exaltando o Filho através do seu Espírito. Os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura, os que o adoram em espírito e em verdade. E assim, em mais um dia, perseveramos segundo a sua justiça, e Ele é aquele que está purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Ele é aquele que está convencendo o povo dos seus pecados. Ele é aquele que está convertendo o coração dos pais ao filho e dos filhos ao pai, porque se assim não proceder, ele diz: ferirei a terra com desgraça aqueles que não se converterem, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Ele é aquele que restaurará o povo da sua dureza de coração. Ele tem uma marreta que desmiúça toda a dureza do coração e derrama o seu espírito sobre toda a carne, e assim está procedendo em todos os povos, línguas e nações. Ele disse: urso feroz e leão rugindo, é um governo ímpio governando um povo enfraquecido. E ele é aquele que
se opõe, muda os tempos e as estações, se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Ele disse: não te indignes quando vês uma província e suas leis violadas, um povo oprimido e cansado. Porque sempre tem um acima que vigia, acima daquele que vigia, tem outro mais ainda. E ele é aquele que está sobre todo o mundo, é, rebaixando a alguns, promovendo a outros. Ele é aquele que se opõe a todos, como ele nos disse hoje, que olhos altivos, aqueles que semeiam contenda entre irmãos, aqueles que levantam falso testemunho. Ele é aquele que se opõe àquele que seus pés se apressam para fazer o mal, aqueles cujos pensamentos ficam maquinando o mal a todo momento. Devemos perseverar guardando o nosso coração a todo momento e os pensamentos em Cristo Jesus, porque assim, quando perseveramos, fugimos de tudo que é maligno. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Utilizai sempre da benevolência, da benignidade. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Porque assim, quando perseveramos, acumulamos brasas sobre suas cabeças, utilizamos do amor, utilizamos do perdão, como Jesus disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E assim nós procedemos sendo imitadores de Cristo e vencedores, porque maior é o que está em nós, e já vencemos o anticristo, já vencemos naquele que se opõe à verdade de Deus, já vencemos os falsos profetas e todos aqueles que se opõem à verdade. Porque obras meramente humanas, destituídas de sabedoria, não têm valor real na balança de Deus. E a sua balança é justa. Ele abomina pesos injustos, medidas injustas. E assim ele tem procedido no meio de nós. Uma ótima noite com graça, com sabedoria, e o amanhã ele já nos preparou, porque a ele pertence. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.